E aí, gente, Enem Science aqui. No episódio de hoje, eu quero falar no estilo Bookshelf Tour, que tô viciado em ver vídeos de Bookshelf Tour, que é basicamente um vídeo de alguém mostrando sua biblioteca, né? Só que eu não tenho muitos livros físicos, né? A maioria que eu uso é em Kindle e online. Então, vai ser um Bookshelf Tour diferente pela minha página no Instagram da própria Enem Science. É só @Enem Science. E eu vou explicando cada livro. Não por ordem, mas eu vou pros principais. Alguns são livros que eu lancei, né? Que, por exemplo, esse aqui é o mais recente, que é o Sword Art Dancer, que é o primeiro livro que eu escrevi, que é uma história fictícia, né? O resto é tudo acadêmico, mas assim, os outros também têm história, mas depende. A maioria é livro acadêmico, biologia, é, e outros temas, né? E eu vou focar mais nos livros de economia, mas também, por exemplo, recentemente eu li sobre dinossauros. É, tenho um interesse por causa disso, por conta de neurociência, né? Você estudar paleoneurociência, né? Então você não tem você tem os fósseis, né? Mas você não tem os cérebros desses animais, mas você consegue, até do ponto de vista estatístico e probabilístico, computacional, ver o crânio de um Velociraptor ou um pterodátilo, enfim, Tiranossauro Rex, e conseguir meio que também com base em animais que são próximos deles na árvore filogenética, né? Tentar ver como seria o nível de inteligência, o comportamento daquele animal, né? Então é bem interessante. Esse é um livro que eu tô pra publicar, que eu já fiz vídeo no canal, mas eu tô escrevendo outros agora, né? Deixar isso aqui em ato. Por um bom número de meses, porque eu tenho muito livro pra comprar, então eu tenho acesso a eles no momento. Pra ler eles, pra conseguir escrever. Esse daqui, ele envolve muito do que a gente vai ver hoje. É o marxismo desmascarado, né? Eu não tenho nenhum problema com quem é dessa teoria. Eu acredito que todo mundo pode crer no que quiser. Não vejo nenhum problema. Só que eu sou da visão da escola austríaca, né? Até eu escrevi um livro que chama A Nova Escola Austríaca, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, rapidamente, eu vou colocar aqui, só para dar o contexto. E muitos dos livros que a gente vai ver tem essa visão, principalmente, né? Os do plano de economia, né? Que é esse livro aqui, ó, A Nova Economia Austríaca. Está na Amazon Kindle no momento. Por enquanto não tenha o livro físico. Talvez no futuro, se pedirem bastante, eu coloco. Mas é um livro que saiu muito e eu curto esse tema. Nesse daqui são várias palestras exatamente sobre os. Por que não funciona? Por que não funciona o marxismo, né? É uma questão. Não é nem questão de ideologia ou questão de. É, sei lá, direita ou esquerda. É uma questão, na verdade, do ponto de vista factual. Então, é uma das questões mais básicas. Por exemplo, tá falando aqui é um resumo que eu fiz na época que eu. Depois de eu terminar esse livro, que fala sobre a questão da Revolução Industrial. Então, você vê, por exemplo, eu já fiz vídeos, né? Eu fiz um curso no canal já sobre economia. E uma das aulas fala sobre como a curva em relação ao PIB global cresceu brutalmente no período da Revolução Industrial e posteriormente. Não só foi a Revolução Industrial, foi revoluções marítimas, revoluções do ponto de vista da agricultura, ponto de vista da ciência, revoluções militares, ponto de vista armamentista, a descoberta do novo mundo, parcialmente. Então, são muitas coisas, muitos elementos que compõem o porquê a população mundial aumentou nos últimos séculos e não nos outros anteriores, mas principalmente é por causa do capitalismo. Então, do ponto de vista positivo. Então, eu vi alguém falando, por exemplo, no Instagram mesmo, era um vídeo, um short, que tava falando, o cara, sobre como o capitalismo, ele que criou a prosperidade no mundo. Você sustentar algo contrário a isso é um grande problema. Você não entende história.
Então, o nosso mundo não nasceu numa bolha. Então você tá aí no mundo aí há uns 30, 40, 20 anos. O mundo não nasceu no momento que você nasceu. Existem milhares de anos de história, você tem que entender isso. Do ponto de vista histórico, não tem como você dizer que a causa do crescimento populacional, do crescimento econômico global, não foi por conta do aumento da produção. Ponto de vista positivo. É um ponto que ele vai falar aqui com detalhes, né? O caminho médio leva ao socialismo, né? Do Von Mises também. Eu creio que todos esses livros têm em português também. Também são palestras, o mesmo foco. E ele era alguém que escreveu também muito em alemão também. Assim como Karl Menger e coisa do tipo. Naturalmente ele é da Áustria, né? Originalmente Von Mises. E uma coisa que ele é, pode fazer é colocar termos em alemão, por exemplo. Esse termo aqui de economia coerciva, né? Em relação à Alemanha da Segunda Guerra, né? Que é esse Zwangswirtschaft, uma coisa assim. E normalmente você tem aspectos da visão da extrema-direita que também é ponto de vista estatal máximo, né? Então você tem um ditador que controla tudo e tenta, na verdade, fazer o contrário de liberdade econômica. E nesse contexto tem outro livro que depois eu vou mostrar que mostra que a liberdade econômica também envolve moral, envolve ética. Em que, por exemplo, um cara que explora o funcionário ou funcionários é um cara que está cometendo um crime que a lei deve punir. Então, mesmo na liberdade econômica, você tem princípios de ética, sim. Só que, ponto macroscópico da escola austríaca. Eu, por exemplo, eu não sou da escola austríaca necessariamente. Então, se você ler esse livro aqui, você vai ver que no título tá aqui, ó, bem claro. A nova economia austríaca. Tem poucas páginas, é mais ou menos 100. Até menos. E, basicamente, o que eu falo é que eu curto o Mises, eu curto Hayek, eu curto Rothbard. A gente vai ver livros deles mais pra frente. Só que eu discordo deles em N pontos. Em Rothbard eu discordo em muitos pontos. Eu fiz 5 aulas, acho, sobre Rothbard no canal. No curso sobre economia. Eu não terminei ainda, por isso, senão vou fazer mais aulas. Mas focando em escrever histórias fictícias agora, né? Mas o ponto é que eu não creio na visão da escola austríaca atual e anterior. A minha visão, por exemplo, tem muito mais matemática. É uma visão com base no artigo associado a Complexity Economics, de um cara chamado Brian Arthur. Eu cito no livro também essa questão. Então, a minha visão de escola austríaca é uma visão com matemática, que é um ponto de vista mais algorítmico. Não é a matemática clássica, da economia clássica, neoclássica, na verdade, do século passado. Então, é muito assim, não é diferente. Ela olha as coisas de uma forma diferente. Mais ou menos assim. Também tem outro livro que eu vou mostrar também anotações dele na próxima aula, que é esse daqui. A lógica proposicional de Haslett. Será que não tá aqui? Eu acho que não tá aqui. Aqui. Esse livro aqui eu vou até colocar na Amazon rapidinho. Ou depois eu coloco. Ele fala um pouco sobre essa questão. Sobre uma visão matemática que é mais associada ao que é chamado de praxeologia de von Mises, né? Mas é ou diferente. Tem mais com lógica e tal. Pra quem curte lógica, talvez curta aquele livro. Eu também falo sobre resumos apenas de documentários, né? Esse Le Maître du Monde, da Assemblée Nationale, falando sobre economia. É, colapsos bancários, eu gosto muito de fazer resumos de documentários desse tipo. Esses resumos eu publico em livros, né? Então, por exemplo, a maioria dos resumos dos livros e documentários que estão aqui, eu coloquei no final do Economia Princípio Econômico Volume 3, que é esse livro aqui. Então, coloquei no final porque, de repente, o Instagram explode, né? Eu já tive blog bloqueado já, então eu já sei que eu gosto de colocar num lugar que é fixo, né? Que eu não vou perder as coisas que tá no meu Instagram, por exemplo.
Notre Cherbank, que é da France Television, da Cash Investigation. Não é um livro aqui, é um documentário que fala sobre 3 bancos aí na França. É um documentário bem grande, muito bom. Até dividido em 2 partes. E aí tem livros com relação a finanças, né? Que eu li recentemente. Acho que no ano passado eu fiz também resumos, né? Eu coloquei também no Psico no meu volume 3, creio eu. Então aqui é sobre. Aqui é pra quem gosta de finanças, né? Aqui é sobre algo que eu não concordo necessariamente, mas eu quis estudar pra entender como funciona. Do ponto de vista da escola, da nova escola austríaca, ou da Complexity Economics, né? Esse negócio de prever coisas, usar probabilidade na economia não funciona. Em alguns sentidos. Uma probabilidade é inútil? Não. Curto prazo pode até ser útil, mas não é tanto quanto. Pode ter um cara que vai falar, não, a gente fez uma estatística do país do Brasil probabilística e a gente tem dados do que vai acontecer. Essa visão no médio prazo é inútil. Até no curto prazo às vezes é inútil. Normalmente é, porque por várias razões que eu falo no livro. Mas um resumo, eu até tô falando aqui, né, sobre o processo de Wigner, né, que são random walks, que normalmente são aplicadas para economia, por exemplo, como o mercado das flutuações no mercado de ações, em que a minha visão, a visão da escola austríaca e a visão da nova escola austríaca é que não, os preços de ações não seguem o random walk, do ponto de vista estrutural. Na verdade, tem como sim, como você prever relações econômicas, mas com base em conhecimento histórico e atual, em questão de informação possível que você tem. Obviamente, um sistema de informação imperfeita em economia, você não tem informação de tudo, a não ser que isso fosse o ser divino. Mas, por exemplo, é, quando uma empresa ela começa a fazer ações que demonstram que no futuro ela vai cair as suas ações, por causa da sua gestão e N coisas, seja no curto, médio e longo prazo, você consegue fazer previsões em relação a investimentos que você pode fazer. Mas é o que é chamado de análise fundamental, ou fundamental análise, né? E a razão de probabilidade não funcionar na economia tem muito a ver também com uma coisa chamada expoente de Lyapunov, né? E teoria do caos na matemática. Ela também tem a ver com a física, né? E tem muitos artigos mostrando que, na verdade, sistemas econômicos, coisas como taxa de câmbio, preço de ações e coisas do tipo, são caóticas, né? Usando exatamente o expoente de Lyapunov. Esse livro do Greg Michalowski é sobre o mercado Forex, que é o mercado com relação a câmbio de moedas. É um mercado complexo e que normalmente são transações feitas de curto prazo. Eu já falei sobre esse tema no curso sobre economia. E até para quem fez o curso inteiro ou não, os livros que eu recomendar são bem úteis, né? E deve ter versões em português. Então, nesse caso aqui, ele vai falar sobre técnicas, por exemplo, que você usa nos softwares, né? Por exemplo, aqui tem o MACD, Fibonacci Retracement, que eu já mostrei em outros vídeos. E outras técnicas com relação a análise técnica, né? Que você analisa técnicas ali, estatística para analisar os gráficos e tomar decisões. Mas na minha opinião, acho que o Forex é muito mais complexo do que parece. E eu creio que, na verdade, é possível sim usar, não coisas de day trading, acho que day trading é muito arriscado, mas coisas de swing trading, que uma transação que você faz nesse contexto de um prazo maior, de uma semana ou 3, ou até mais. Embora quanto mais semanas, maior o tempo dessa transação, você vai usar options, né? Eu já falei também nos cursos desse canal que tá de graça, tá? Tá no canal. Nos vídeos do canal. Eu já falei que o preço é maior, né? Então se eu quero fazer uma option com relação a o dólar em relação ao euro, eu vou ter problemas em relação a custo, né? Da transação. O tempo for maior desse trade. Obviamente, day trade é menor. E a capacidade de perda é muito maior, né? Então, eu lendo esses livros, tanto de análise técnica quanto de análise fundamental em Forex, eu percebi, né? Na minha opinião, que você tem que usar mais na análise fundamental, né? Então, você tem que entender mais história, você tem que entender geopolítica, política, você tem que entender o que causa flutuações do mercado, fato. Eu recomendo muito Rothbard,
pra saber sobre isso. Eu fiz uma série de vídeos sobre ele no canal. É, aqui é um livro do Soros. Não gosto das visões políticas deles, mas o livro que ele escreveu aqui é uma obra-prima, na minha opinião. Um dos melhores que eu já li, The Alchemy of Finance. Sobre finanças é um dos melhores. E a visão dele é de investidor. O Soros foi investidor por muitos anos. Ainda é, né? Creio eu. E teve um caso que ele conseguiu é, fazer um Forex bilionário, né? Porque o euro tava vindo ainda. Antigamente, no século passado, os países na Europa tinham cada uma sua moeda. Então, é, tinha uns marcos na Alemanha, teve uma época que teve francos na França, enfim. Cada país tinha sua moeda. Só que com o tempo, eles viram que, principalmente os Estados Unidos estava crescendo bastante. E eles queriam se unir à Europa, né? Esse é um resumo simples. E o que aconteceu é que a Inglaterra estava meio que querendo ir ou não para essa União Europeia, que quer ter a mesma moeda, que alguns querem fazer no Mercosul. E tava num processo, foi um processo que demorou anos, né? Tem um processo burocrático, legal, entre relações dos países. Hoje em dia a gente já tem a União Europeia. Por exemplo, quando eu já tinha consciência da minha vida, uns 6, 7 anos, a União Europeia já existia, né? Então, aconteceu um tempo. Mas o ponto é que a Inglaterra demorou pra entrar. E nessa demora pra entrar, quando o euro nasceu, a pound, né? O sterling, que é a moeda lá da Inglaterra, desceu. Agora você tem um colosso na Europa, juntou todas as. Virou uma moeda só, que é um globalismo que tem vários problemas, eu não vou discutir isso aqui. Mas no fim, por uma flutuação de curto prazo, depois voltou ao normal, depois de anos. Depois entrou na União Europeia, e agora já saiu, enfim. Que é o Brexit, né? Mas a questão é que, uma hora a Inglaterra entrou, mas antes de entrar, o sterling diminuiu. E aí tem uma coisa chamada short, que eu ensinei também no curso de economia do canal, que é o mercado dos globais, né? E basicamente ele fez um short que é você apostar que o sterling vai cair nesse contexto, em relação ao euro, se não me engano. Não era euro ainda, era outra moeda, que é o nome. Mas ele apostou que o sterling ia cair. Ele quebrou o principal banco da Inglaterra através disso e fez uma transação bilionária aí com um fundo ali que ele estava investindo. Então, foi uma jogada de fundamento e análise, né? Ele usou o sistema político ali, viu que era óbvio. É isso que é a questão. Não é probabilidade do ponto de vista estatístico apenas. Obviamente você tem que ter dados estatísticos, econométricos, históricos e atuais sobre o sistema. Isso provavelmente ele tinha. Só que a decisão final veio da inteligência política e financeira dele, né? Irrational Exuberance, do Robert Schiller. Eu fiz alguns cursos dele. Na parte de notas, talvez tenha alguma coisa ali que eu. No curso dele eu fiz mais anotações no Word, né? E eu tenho no Drive. Mas basicamente ele ganhou um prêmio Nobel de Economia já, com outro cara ali, falando sobre a teoria com relação a Efficient Market Hypothesis. A versão dele é um pouco diferente do normal keynesiano. Ele é um keynesiano mais diferente. Ele acredita bastante em uso da psicologia, é, neurociência na economia, especificamente o que é chamado de neuroeconomia. Ele também desenvolveu uma teoria, tem um livro dele também que a gente já vai ver, que é chamado. Agora me fugiu o nome, mas. Fugiu o nome, mas é basicamente um livro sobre como narrativas. É narrativa econômicos o nome. Como narrativas podem impactar a economia. Narrativas da mídia. Narrativas da mídia tradicional, ou do Instagram, ou das redes sociais, como isso afeta a economia. Você pode ver isso diariamente. Você abre o Twitter e você já vê coisas desse tipo, né? Então, esse livro ele escreveu com outra pessoa, se não me engano. Na verdade, não, acho que tem outro que escreveu com outra pessoa. E, no geral, ele fala sobre políticas econômicas, sobre a própria questão de narrativas, né, na economia. Eu creio que a análise dele da crise de 2008 é muito interessante, porque ele participou dela. E ele mostra gráficos também com relação à bolha no mercado imobiliário nessa época.
aqui de 2008, é muito interessante. Tem outras aqui, documentários, que eu fiz análise. Esse daqui é interessante porque esse daqui eu postei. É, 11 de janeiro desse ano, né? Eu assisti esse documentário sobre essa guerra, né? De trade war entre a China e os Estados Unidos. E agora voltou. Então, eu, do ponto de vista econômico, eu creio que tarifas é uma coisa horrível. Então, eu creio que o Trump fez uma escolha. Não faz sentido. Tarifas não funcionam. Nunca funcionou na história. Tarifas não funcionam para proteger o mercado nacional. Então, eu curto o Trump. Talvez eu não sei se talvez eu votaria nele. Se estivesse nos Estados Unidos, com certeza. Mas eu creio que essa medida dele foi incorreta. Tem outras também ali. Tem esses daqui que é sobre tanto Forex como esse daqui. Muito bom esse livro. Brian Tuomey. É da Bloomberg. Cara, esse livro aqui é uma obra-prima. Fala sobre diversos aspectos de todos os mercados em geral em relação ao Forex, né? Porque o Forex não está associado somente ao câmbio da moeda. Tem várias questões associadas, como por exemplo, como o mercado de commodities. Uma relação, por exemplo, de dólar e ouro, relação entre formas de empréstimos que são realizados entre bancos e como isso afeta, por exemplo, a oferta de capital ali em cada nação. E isso aqui é economia, macroeconomia no seu ápice, né? E pra quem investe no Forex, tem que aprender isso. Uma coisa que as pessoas não entendem é que pra quem quer entrar no mercado de investimentos, cara, é muito mais difícil do que parece, principalmente Forex. Então você vê um cara, por exemplo, fazendo curso no Forex, uma semana, um mês. Cara, não, cara. Forex é difícil pra caramba. Cara, Forex, você investir no mercado de câmbio, na minha opinião, é o mais difícil de todos. É muito mais difícil que ações. Ações qualquer um pode ir no aplicativo lá e baixar, é, investir lá na XP ou sei o que lá em ações e ganhar uma grana se você for esperto. Você entender aí que empresas são bem-sucedidas e não, sei, um conhecimento mais. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Mas o ponto é que, cara, isso daqui é muito mais complexo. Envolve muito política, né? Somente esse livro aqui, esse aqui é o Commerce Market do Brian Tomey, né? Esse livro aqui, muito mais do Ashraf Lady, ele fala muito sobre política. Eu gostei muito desse livro porque ele fala de uma forma de política muito mais interessante, né? Por isso que o título aqui, né? Como lucrar das trends, né? As mudanças trends em mercados globais, né? Ele fala muito sobre política, sobre geopolítica. Você tem que entender muito do mercado de commodities. Você tem que entender o mercado de petróleo, você tem que entender o mercado de gás natural. Tem que entender o que tá acontecendo. Se você não entender, você não vai conseguir fazer decisões corretas. Alguém pode falar, ah, mas eu tenho uma técnica aqui que funciona, um método. Tudo bem, mas longo prazo, ganhos contínuos tem a ver com, na minha opinião, uma análise fundamental. Uma análise de alguém que entende de política, alguém que entende como isso impacta o mercado de finanças, né? Porque, ainda não, economia e finanças têm vários aspectos diferentes, né? Mas, enfim. Esse aqui é mais ou menos bastante técnicas e coisas da vida real sobre mercado de investimentos no Forex. Tem uma coisa sensacionalista na capa, né? Um modo garantido de vida, de ganhar vida. Não é verdade. Com certeza Forex não é para novatos e não é uma coisa que eu recomendo quem tá começando. Esse livro é muito mais pé no chão. Se não me engano, a autora, ela era parte do JP Morgan. Tá aqui, ó. Do JP Morgan e Chase, da FXCM e do IG. Então, a Kat Lien, né? Uma pesquisadora extremamente de alto nível, né? Com relação à explicação também. Ela fala bastante sobre day trade e swing trade, né? Que swing trade tem a ver com transações pode durar uma semana, duas ou mais. No aplicativo de investimentos é muito fácil de mudar isso. Eu acho muito mais palpável do que day trading. Day trade basicamente nem faz sentido, né? Por alguns motivos, né? Aí tem outros livros sobre, por exemplo, a interpretação de
relatórios financeiros, né? Benjamin Graham. Então, para quem vai ter uma empresa, por exemplo, ou tem uma empresa, qualquer tipo de empresa, restaurante, é, sei lá, uma loja, ou uma empresa maior, você tem que ler esse livro, cara, é obrigatório. Benjamin Graham foi um dos mentores aí do Warren Buffett, né? E, cara, esse livro é uma obra-prima de verdade. Eu até fiz uma análise aqui com é, duas partes, né? É, aqui é o Intelligent Investor, do Benjamin Graham. Todos devem ter em português, tá? Então, se você colocou investidor inteligente na Amazon, você já acha. Muito bom. Na minha opinião, também um dos melhores livros que eu já li no tema. Então, é um livro que fala sobre os aspectos mais importantes sobre investimento. Eu falei sobre isso no curso do canal, sobre economia, né? Então, um resumo básico do livro. O que é importante? EBITDA não é importante, que é aqueles ganhos é, antes aí da coisas como impostos e coisas do tipo, né? Então você ignora vários fatores ali, amortização, várias coisas assim, depreciação. Então seus ganhos mais crus possíveis, você ignora isso, EBITDA, porque não é um valor tão importante para a empresa. O PE ratio também eles não consideram importantes. Mas o que é importante é o return on capital. Eu já falei, é o ROE. Não, perdão, ROE? Não. Return on capital. Na verdade, acho que é return on investment. É ROI. Tem, por exemplo, aqui o Return on Invested Capital, coisa do tipo. Mas o foco é mostrar que aspectos alguém deve focar ou não para analisar uma empresa, né? É interessante porque normalmente outros livros que eu li, eles consideram o PE ratio como importante, né? Então, que é o Price per Earnings, preço por ganhos. Consideram EBITDA importante, eles não consideram. E eles, no caso, o Buffett segue essa linha e dá certo, né? Enfim. Do Keynes, eu não gosto do Keynes, por várias razões. Eu realmente fui ler os livros deles e vi que, em vários aspectos, ele pensa de uma forma totalmente diferente de uma visão de realidade econômica. Então, aqui é How to Pay for the War. Esse livro é bom, fala sobre a questão sobre a guerra. Teve dois aspectos disso, da Primeira e da Segunda Guerra, né? Mas sobre como pagar pela questão da guerra em relação à Alemanha. Então, a Primeira Guerra, tanto a Inglaterra quanto a França, diversos países foram afetados e a Alemanha tinha que pagar por é, pela questão de uma pressão política, né? Adversárias e tal, teve que pagar um dinheiro monstruoso. Na Segunda Guerra, mesmo os países que ganharam, entre aspas, de certa forma, perderam muito no processo. Como se reconstrói o país, né? Então, como restaurar a economia da Inglaterra depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. As consequências da paz também. É, fala sobre o Tratado de Versalhes, aqui é mais da Primeira Guerra, aquele outro da Segunda. Então vai falar da dívida monstruosa que a Inglaterra, a Alemanha teve, né? Em relação à Inglaterra. É, e como as coisas deveriam ser divididas, né? Como que é o processo de você falar, beleza, qual que vai ser a divisão de dinheiro, distribuição após a Primeira Guerra, né? Por exemplo, aqui vai falar que com tantas libras de ouro, tantas milhões de libras em prata, antes da guerra a Alemanha investiu até em outras nações da Europa e da Ásia. Então eles eram sim um colosso economicamente. Com a perda da guerra, obrigaram ela a pagar com juros compostos alteráveis mais de 130 bilhões de marcos, que tinham lastro em ouro para França, Reino Unido e Bélgica. Né? Uma coisa que ele fala é como teve países que receberam dinheiro da Alemanha, só que não foram tão afetadas quanto outros, né? Então a lógica seria que mais foi afetado recebe mais, certo? Errado. Não foi assim que aconteceu. Ele vai falar aqui, por exemplo, que a Bélgica nem se envolveu tanto. E alguém podia reclamar que era a França e a Sérvia tiveram mais danos.
e não receberam proporcionalmente, né? A Alemanha nunca poderia pagar essa dívida, outro ponto, e Keynes sugeriu outras formas de pagar, sem colocar tantas restrições nas importações alemãs e sem confiscar tantos assets, né? Então era uma forma como conseguir tirar o máximo da Alemanha possível, todo mundo também no ódio, né? Nessa questão, sem destruir eles, né? Mas alguns aspectos ia destruir de qualquer forma, né? Então, isso levou, obviamente, ao crescimento da inflação na Alemanha. É muito fácil dizer que o Tratado de Versalhes causou, do ponto de vista econômico, a Segunda Guerra. E o contexto em que a Alemanha estaria num colapso que emergiu com um ditador. Então, pode ter certeza que muitas das decisões que foram tomadas, eu não vou falar quem fez errado ou não, eu também não saberia a resposta do que deveria ser feito. Mesmo olhando para a história no passado, a Alemanha foi o bode expiatório, era o único que poderia ser o bode expiatório. E foi isso que aconteceu, esse é o ponto, mas é um livro bom do Keynes, não é um livro ruim. Esse daqui já é um artigo que eu discordo totalmente do Keynes. Ele fala sobre o fim do laissez-faire. É um artigo. É uma palestra que ele deu no Sydney Ball em Oxford, né? Em 1924. E tem outras duas também na Universidade de Berlim. E, na minha opinião, aqui ele foi totalmente contrário do que eu creio que o liberdade econômica significa. Então é, ele cita muitos autores, cita Adam Smith, cita questões relacionadas à noção de propriedade de Locke, questões do contrato social de Rousseau. Ele cita bastante cara, ele cita muitos nomes. O Keynes, principalmente nesse livro aqui, ó, no, no Tratado sobre Probabilidade, dá pra ver que ele é muito estudado. Mais que outras pessoas dizem o contrário, ele leu bastante. Alguns acusam que ele não leu, muitos economistas históricos, mas ele leu bastante, cara. Ele é um cara muito bem estudado, muito qualificado, né? Só que, por exemplo, nesse tratado aqui, ele escreve muito. Assim, não funciona. Tem outro livro que a gente vai ver posteriormente que fala sobre isso. A visão de probabilidade de Keynes não funciona na economia. Por várias razões. Eu gosto muito de uma visão do Trygve Havelman de probabilidade na economia. É muito mais assertiva e funcional, né? Do que a de Keynes. Keynes não funciona, na minha opinião, em gênero, número ou grau, né? Eu tenho vários outros documentários que eu tenho aqui. The Card Game, que é sobre cartões de crédito. The Untouchables, eu recomendo muito. Não sei se tem em português. Sobre o mercado de Wall Street, né? Moneybots, que é sobre transações no mercado que usam sistemas de algoritmos. Esse aqui também é muito bom sobre commodities. Tem muitos aqui excelentes, né? The Shadow World Inside the Global Arms Trade, que é do Andrew Feinstein, que é sobre política armamentista no seu ápice. Tem até um filme que se chama Senhor da Guerra com o... Até aqui eu acho que eu tenho. Não tenho aqui, mas... Com o... Esqueci o nome do cara, mas... Senhor da Guerra. Tem no Prime, por exemplo, o vídeo. Um filme muito bom. Conta a história do Viktor Bout, um cara da Rússia. Ele era originalmente da Ucrânia, mas ele tá na Rússia agora. Ele foi solto. Sobre como ele foi um dos maiores vendedores de armas da história, não sei, mas do século passado, né? Cara, isso aqui é política no seu ápice, né? Eu felizmente não terminei, eu fui até a metade. Suficiente pra escrever isso daqui, mas eu tenho que terminar. Esqueci que página eu tava. Normalmente eu faço anotações, né? Então se eu voltar para as anotações eu consigo saber onde eu tava, né? The Little Book of Common Investing é um livro aqui sobre o Bogle, né? Se não me engano, foi um dos criadores aí do primeiro fundo de índice. É um cara muito importante na história das finanças, né? Do século passado. Índice é tipo... É, é um conglomerado, a gente chama de elementos de várias empresas. E você pega literalmente, não a soma, mas um aspecto estatístico sobre todas elas, em que quando a maioria das empresas, por exemplo, de um índice com 500 delas, cresce as ações de cada uma,
o índice cresce e você pode investir nisso. Que o preço do índice vai subir. Às vezes dá merda. Teve um cara, tem um documentário que fala sobre isso. Teve um cara do banco lá da Inglaterra. Inglaterra? Acho que Inglaterra. Que ele basicamente quase faliu o banco. Ele investiu no índice da, do Japão e aconteceu um terremoto no outro dia. Eu acho que era um swing trade. Swing trade tem um limite, se não me engano, provavelmente era de uma semana ou menos. E basicamente ele perdeu tudo. Um terremoto que não tinha como prever. Nenhum sistema probabilístico humano poderia prever que ia ter um terremoto no outro dia. Fez ele perder dinheiro do banco. Ele não investia com o próprio dinheiro, mas do banco. Então, bem interessante esse livro aqui. Tem esse comentário na Netflix que eu achei muito bom também. Sobre o GameStop. Mas você quer entender como o processo de pessoas num fórum, é, chamava The Wall Street alguma coisa, ainda existe no Reddit, provocou uma das quedas das maiores empresas aí de fundos de investimento. Por causa de uma ação. A empresa estava fazendo short selling, né? Ela tava querendo. É, como se fosse uma blockbuster de jogos, né? Tava falindo. Esses fundos de investimento de forma pesada, milionária. Apostaram que as ações iam cair dessa empresa, que é o short selling. E basicamente, pessoas viram isso e começaram a investir na empresa. E as ações começaram a subir. Quando você faz short selling numa ação de uma empresa, pensando que vai cair a ação, e ela sobe, você perde dinheiro, quanto mais subir. Meio que pega emprestado as ações pra fazer isso daí. É um sistema de option bem simples. Mas no fim, você tá fazendo merda. E aconteceu isso. Então, é muito interessante esse documentário. Tem outros também, aqui, vários livros aqui sobre mercado financeiro. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido. The Little Book That Beats the Market. Com certeza tem em português. The Dumb Investor. Eu acho que se você pegar o nome da pessoa que escreveu, você consegue achar em português. Beat the Street, que é um livro muito bom do Peter Lynch. Por exemplo, Coisas Contraditórias. Esse livro fala a favor de peer ratios, né? O price per earnings da empresa deve ser pequeno para você investir nela, ou book value também. Só que, no caso, no contexto da visão do Benjamin Graham e do Warren Buffett, né? Você não deve considerar tanto peer ratio ou book value para investir numa empresa. Mas o future cash flow, então fluxo de caixa futuro, e o retorno de investimentos que eles tiveram. Não, perdão. Não é retorno de investimentos, eu lembrei. Return on Equity, que é ROE. ROE. Então, Return on Equity, que é uma porcentagem. E o Future Cash Flow, se possível calcular, né? Porque empresas, um setor como, por exemplo, da Tesla da vida, que é mais industrial, o cash flow, que é o fluxo de caixa, não é tão importante. Então, tem empresas que o fluxo de caixa baixo é um problema ou negativo, e outras não. Nas que tem que investir constantemente para a própria empresa, um setor, por exemplo, como a indústria de placas de vídeo, da Nvidia da vida, ou o setor de produção de chips em Taiwan, por exemplo, não é tão importante o cash flow, necessariamente, né? Então, é bem interessante esse livro. Gostei. The Essays of the Warren Buffett. Um dos que eu mais recomendo aqui. Aqui basicamente vai te ensinar tudo que você pode pensar com relação a esse tema. The Warren Buffett Way. Excelente também, eu fiz 3. Eu normalmente não faço 3 resumos, mas nesse eu tive que fazer. Muito bom. Eu não recomendo tanto esse sobre real estate, sobre o mercado imobiliário. Eu creio que é interessante, mas não é tão legal assim. Eu gostei muito desse meio que artigo, né? Que é uma introdução a Angel Invest, né? Foi a partir desse livro que eu curti é, ler mais sobre livros de finanças, né? Então, me influenciou bastante. E agora a gente vai para outras coisas, né? Então, por exemplo, tenho livros aqui
Você pode adquirir também na Amazon, provavelmente. A geografia de Strabo, cara, tem várias sessões. Eu não li todas ainda. Terminei a primeira, tava na segunda. E eu tô lendo em live. Então, em live eu leio. Assim, a última vez foi no ano passado, nem lembro quando. Eu não sei quando eu vou voltar a ler. Porque é muito cansativo, né? Tem o texto grego e o texto em português do lado. Aí eu vou lendo com calma, fazendo anotações. Então é bem enfadonho. Mas é basicamente. Não só um resumo, é basicamente aspectos práticos. Ele é alguém, ele mesmo vai dizer, diferente do Aristóteles, né? E outros autores de geografia anterior, que foi, que viajou pelo mundo e viu com os próprios olhos, ali nos tempos antigos. Nos tempos, não sei se é pré-socrático ou pós-socrático, em relação à geografia em si, né? Ele mesmo cita Homero como o pai da geografia, dizendo que a Odisseia e a Ilíada tem aspectos geográficos que demonstram que o Homero era o pai da geografia, assim, e não o próprio Strabo, embora Strabo é dito como o pai da geografia. Muito bom. É legal também ver os nomes dos lugares que eram antes, né? Então, por exemplo, o nome de estreitos que não são iguais ao atual, o nome de mares que talvez não tenha nome atual, e o nome no grego e o nome inglês ou latim, uma obra-prima. Pra quem quer entender política e geopolítica, geografia é extremamente importante. Livro do Ludwig von Mises, né? Burocracia. Eu demorei pra ler esse livro. A primeira vez que eu li, eu parei no meio, depois voltei. E, cara, basicamente escrevendo como o sistema alemão, principalmente da Segunda Guerra, era um sistema burocrático de maximização do Estado e contrário totalmente à liberdade econômica. Então, o sistema da Alemanha da Segunda Guerra é literalmente o contrário de liberdade econômica. O contrário. Se alguém defender que a Alemanha da Segunda Guerra tem aspectos de economia do ponto de vista liberal da escola austríaca, a pessoa esqueceu o cérebro em algum lugar, cara. Porque é literalmente o contrário. Ele vai falar sobre essa questão, né? Então, sobre como a política desse Estado, por exemplo, era em favor do Estado ao invés do povo, né? Esses aspectos da ciência política alemã nessa época, né? Do que é chamado de Das gesunde Volksempfinden, do bom senso do povo, né? E, em relação à questão legal, né? De você não tá nem aí pro que o povo pensa, né? O cara, o juiz lá, o líder supremo, vai lá e faz o que ele quiser e acabou. Se o povo reclamar, vocês estão errados, é, aí vai falar ataque à democracia, blá blá blá, enfim. Livros que não são de economia, né? Eu tô no estilo Bookshelf Tour, né? Então eu tô meio que. Normalmente é longo, né? Eu vi alguns que tem 2 horas, então eu creio que esse aqui tem bastante, não tem problema, né? Boca Emir, que é o livro Guerra e Paz do Toy Story. Eu não terminei. Eu tava na página 700 e pouco. Eu dropei. Por que eu dropei? Eu fiz até anotações, estão salvas ainda. O Princípio Econômico volume 4. Então, o 3 eu vou aumentar. Tá com 450, 500 páginas. Já tá publicado, né? Que é esse livro aqui. Eu tava planejando fazer a análise econômica desse livro. E, né? Econômica. Volume. Cadê? Esse. Nesse livro eu tava pensando em fazer a análise econômica do Guerra e Paz. Que eu costumo. No princípio econômico, do volume 1 ao 3, né? Eu costumo analisar economia no Star Wars, economia na Star Trek. Aí você pode falar, nossa, mas como assim? Cara, tem a economia do Harry Potter. No volume 2, eu analisei todos os livros do Harry Potter. Todos. Economicamente, e falando como funciona a economia do Harry Potter. Só que não é no olho de um leitor comum. Porque o leitor comum, às vezes, não vai pensar tanto em economia ali. Quando você olha do lado do ponto de vista de um economista prática, né? É diferente. Então é uma análise que não é como alguém pensa. Por exemplo, a J.K. Rowling não precisa colocar tudo ali tintim por tintim pra você analisar o sistema econômico do Harry Potter.
Você entendendo princípios econômicos, você vê como funcionaria ali, né? Só que aqui é um pouco mais difícil, porque tem muito a ver com história. Eu não conheço muita história napoleônica. Então eu vou ter que ler diversos livros de história napoleônica em várias questões, porque meu objetivo em ler esse livro, desde o início, não era somente ler por diversão. É pra escrever sobre. Eu tava fazendo as anotações e ia escrever sobre. Porque tava tão complexo, as batalhas que tem, coisa do tipo. Eu falei, cara, aqui tá muito fora da minha liga, questão de história. Vou ter que primeiro estudar a história da, de Napoleão, com detalhes, biografias de Napoleão, aspectos detalhados com relação à guerra. Guerra não, né? A invasão napoleônica na Rússia. Aí eu vou conseguir terminar e depois fazer a análise, né? Que a maioria desses livros aqui eu escrevi sobre, na verdade. Eu não li somente por diversão, eu escrevi sobre, no princípio econômico. Então, por exemplo, eu escrevi sobre esse livro aqui, que é Tardes em uma Fazenda Perto de Kanka, do Nikolai Gogol. Muito bom, uma obra-prima, que fala muito sobre economia é, na, na própria Mirgorod, né? Na Veliky Sorotinsky, que é a cidade, uma cidade na Ucrânia, em relação à infância do Nikolai Gogol, né? Ele é um autor muito bom. Ele escreve contos de uma forma incrível e você aprende muito sobre a história, da cultura e e da sociedade russa da época. Assim como no próprio Guerra e Paz. Tipo, Guerra e Paz eu não terminei, mas eu fui até 700 e pouco. Então, eu vi bastantes aspectos. Por exemplo, como nas partes em francês, você tem personagens que são moralmente antiquados, talvez, ou da nobreza. É, partes em alemão diferente. Muito interessante essas questões do Guerra e Paz, né? E tem outro livro do Tolstói que é muito bom. Esse é um conto, praticamente, que é Os Cossacks. Obra-prima do Tolstói. Também tem aspectos econômicos. Eu escrevi também sobre ele, o que é chamado de Cossack Economy. Então, como que funcionava o sistema de pesca, de caça, de agricultura, criação de gado entre os Cossacks, que era ali na região perto na Ucrânia, mas é perto do. Vou ter que lembrar. É perto. Vou ter que pegar o mapa aqui. Rússia Map. Senão não vai rolar. Pra quem lembra do curso sobre geografia do canal, né? Então, basicamente, mais ou menos aqui. Pronto, Cáucaso, lembrei. Eu olhei pro mapa, meu cérebro já lembrou que é Cáucaso. Aqui é a Crimeia. Originalmente era parte da Ucrânia, há séculos atrás. Aí, uma eu poderia falar rainha ou César? Não, pesquisar. Uma acho que era, não lembro o nome dela, né? Mas uma das que mandava na Rússia, né? Ela basicamente falou: Ó, gente, a Ucrânia vai ser nossa e vocês que se lasquem. Militarmente, né? Então a Ucrânia ela foi dominada militarmente num certo momento, inclusive a Crimeia. Militarmente. De várias razões, porque isso é uma questão problemática. E uma questão boa. Eu vou até pegar aqui, ó. Vamos ver se meu PC não vai colapsar. Ah, pela Rússia. Não, Rússia, Crimea, Annexation. É, tem que pegar. Tem que lembrar o nome dela. Eu não. Catarina? É Catarina Grande, finalmente. Ah, Catarina Grande. Se não me engano, foi ela. Tava tentando lembrar o nome. Mas basicamente,
pegou a parte da Ucrânia e a Crimeia para si. Muito posteriormente, no século passado, foi dado de volta para a Ucrânia como um presente durante a época da União Soviética, né? Então, a Crimeia foi dada. Teve muitas guerras aqui, tanto com os turcos, né? Então você tem aqui a Turquia. É, então, os turcos, eles tretaram aqui tártaros, vários povos diferentes aí, tretavam nessa região, seja em Sevastopol, seja nas montanhas do Cáucaso. Então você tem essa área aqui com relação aos cossacos, que ainda existem, né, esse grupo. Então você vê muito da história e é do ponto de vista semi-biográfico, né? Cossacks é basicamente uma semi-biografia. Tem aspectos biográficos e aspectos é, fictícios, né? Mas tem a ver com a própria vida do Tolstói, que era um, entre aspas, nobre, estudou direito, não terminou, e aí depois ele foi pra a guerra que tava tendo ali, nas regiões do Cáucaso. Então você tem uma definição de alguém que estava lá naquela época. Do ponto de vista histórico e econômico, esse livro é muito importante. É, A Morte de Ivan Illich, também de Tolstói, uma das melhores que ele escreveu. Também demonstra muitos aspectos da vida na Rússia do século passado. Então, é umas 50 páginas. Você lê muito rápido. Eu li em inglês, eu não tenho a versão em português, mas basicamente é um cara chamado Ivan. Ele tinha até um emprego bem bom, é, direito. Na Rússia, mostra até, por exemplo, quanto ele ganhava. Tem uma parte, por exemplo, que ele ganha 3 mil rublos por ano. Depois ele começa a ganhar mais 5 mil. Mas o grande problema é a Praskovia Fyodorovna. A esposa dele, a chata de galocha, que nunca tá satisfeita com quanto ele consegue prover e coisa do tipo. E essa história tem a ver com isso. Tem a ver com como o ambiente ao redor dele. Muito parecido com a Metamorfose de Franz Kafka, que eu não coloquei aqui. Que eu li recentemente, eu não fiz resenha ainda. Mas muito semelhante ao livro do Franz Kafka. É alguém que tá continuamente se deteriorando, né? Até, em certo sentido, a obra é muito parecida com a obra do Franz Kafka, porque a doença do Ivan Illich não é falada, dita de forma clara. É interessante, porque no Franz Kafka, a Metamorfose, que é uma obra incrível dele, consegue superar o processo, não sei como superou um processo com um livro incrível. Você tem uma condição parecida. Então, como se a Metamorfose fosse uma versão da morte de Ivan Illich na Alemanha. Uma versão do Kafka totalmente diferente. Eu não tô dizendo que o Kafka se inspirou na morte de Ivan Illich. E se tivesse inspirado, pô, é, ia ser legal. Mas creio que muitos aspectos são interessantes. Mas uma coisa que um historiador, cara, e para um economista, estudar isso daqui, leu essa obra, você vai aprender bastante. Eu não li aí ainda, por exemplo, Ana Karenina. Quando eu vou ler, não vai ser necessariamente somente por diversão, somente vai ser pra também fazer um comentário sobre. Então eu escrevi um capítulo no livro, provavelmente Princípio Econômico volume 4, com relação à Ana Karenina. E eu já meio que pesquisei um pouco com relação a pessoas falando sobre esse livro. Também tem muitos aspectos econômicos da época. Então é muito importante do ponto de vista histórico, né? E Martian Chronicles, curti. É mais uma no estilo ficção científica. Não vou falar muito sobre. Econômicos do Manuel Sadia, que é um livro sobre economia do Star Trek. Cara, é muito bom. Não concordo em gênero e número com as coisas que ele fala, porque ele é keynesiano. Eu tô numa vibe de nova economia austríaca, né? Então é diferente. Se alguém falar pra mim, por exemplo, normalmente quem não gosta de economia austríaca fala, não, a economia austríaca não tem matemática e tal. Mas a minha tem. A minha não, né? Seria uma. Eu não inventei isso daqui. Eu só peguei coisas e juntei no modelo que eu acho interessante.
Muitos dos meus pontos aqui podem estar errados, na verdade. E a base principal é Complexity Economics. Então, a ideia desse livro aqui é em Complexity Economics, num paper do Brian Arthur sobre esse tema. Então, é a base de toda a minha visão, né? Mas é uma visão que tem matemática também. Então, eu creio que a nova economia austríaca, ela resolve o problema do não ter matemática, né? Na economia austríaca, né? Então, eu creio que é uma matemática diferente, né? Não é focada tanto em probabilidade, mas mais em aspectos práticos. Mas enfim. Star Wars, Tarkin. Obra-prima pra quem gosta de política, economia junto numa obra. O contexto de Star Wars tem a história do Tarkin, né? Escrita pelo James Luceno, que é um dos melhores escritores de Star Wars. O Star Wars eu poderia fazer uma série só sobre Star Wars. Não, não fiz ainda. Talvez eu faça no futuro. Mas eu escrevi muito sobre Star Wars. O princípio econômico volume 1, 2 e 3. Principalmente do 2. No 3 eu falo sobre o Tarkin. E sobre esse daqui também, que é o Darth Plagueis. Então, conta a história antes do Palpatine, da ascensão do Palpatine ao trono como imperador. Então, antes era a República, criação do Império Romano, provavelmente. A República Romana, que era só senadores, coisa do tipo antes. Basicamente a história do Darth Plagueis, que era o mestre do Palpatine. Cara, esse livro, eu não sei como em nenhum bookshelf tour alguém não tem. Não sei se não tem no Brasil, em português. Mas se tem no Brasil, cara. Se você gosta de Star Wars, esses os filmes de Star Wars, que recentemente da Disney, tudo tá sendo um nicho, né? Eu recomendo muito que você veja e leia esse livro, cara. É uma obra-prima em que, resumo, o, o Darth Plagueis, ele planejou toda a queda da República. Não foi o Palpatine que planejou. Isso é canônico. E a forma que é feita é muito monstro. Por isso que não lê os quadrinhos do Star Wars e livros, cara, tá perdendo muita coisa. Porque tem muita coisa boa que só tem ali. Provavelmente não vai lançar no mesmo naipe anteriormente, né? Então, basicamente, você tem a questão do em Naboo, que vai ter o Cerco de Naboo posteriormente, que você pode ver no filme, da primeira trilogia, em que você tem uma reserva de plasma em Naboo e a própria empresa do Darth Plagueis, ele vai usar ela. Tentando não contar em spoiler, né? E ele é um cara do setor bancário, do clã bancário. É chamado de Moon, né? Só que ele é meio, né? Ele é mestiço. Mas ele basicamente é, consegue, e tem a ver com o começo do livro, relação com o Nabu pra ter acesso a essa reserva de plasma que foi descoberta, que poderia fornecer plasma pra todo mundo ali da galáxia, né? No contexto dessa história. E todo mundo queria um pedaço desse plasma, né? Pra vender. Ele faz uma relação de transação e até consegue destronar o rei anterior pra isso, pra colocar um rei ali que ia fazer esse bem bolado, pra permitir a exploração de plasma por terceiros, né? Por exemplo, próprio, não só do clã intergaláctico, mas da própria Trade Federation, né? Da Federação de Comércio, eu creio que é em português. Então, você tem tudo em volta disso. O livro tem umas 400 páginas, mas tudo em volta disso. Essa reserva de plasma vai ser o epicentro de toda a Guerra dos Clones. Então, quando você lê isso, cara, porque qualquer um que curta economia, cara, literalmente, tipo, outro nível. É um nível de. A história de Star Wars tem um nível de complexidade muito alto. Se você for ir a fundo, né? Poemas, né? Onegin, do Pushkin, vinha em muitos bookshelves turcos. Bastante gente tem literatura russa, que é muito bom, porque é realmente diferente, interessante. Realmente do século XIX. É basicamente um poema do principal poeta russo, né? Que é o Alexander Pushkin, que é da Ucrânia, principalmente. É, e ele
Eu creio que ele morava em Odessa, inicialmente. Ele tem uma. Ele teve uma infância talvez parecida com a do Nikolai Gogol. Bem assim, agricultura, lugar de fazenda, não era uma cidade grande. Então, eu não li muitas obras dele, mas essa aqui é uma obra-prima. Cara, mas alguém queria aprender russo, porque poema é uma coisa assim. Se ler a tradução não é a mesma coisa. Pode ter certeza que se ele é Ilíada e Odisseia fora do grego original, é muito diferente. Qualquer tradução de poema, ela vai perder muita coisa. A tradução normal já perde. Às vezes mais do que menos, ou menos, né? Mas em poema, cara, pode ver, por exemplo, muito na poesia bíblica, né? Você vai ler no original, né? Seja no texto hebraico ou grego, dependendo do texto. É diferente, cara. Não é a mesma coisa. Traduzir é muito difícil. É, mesmo que você traduza bem, vai perder muita coisa. Então, até nas introduções desse poema aqui, por exemplo, a versão que eu li, o, o cara que fez a introdução falou, cara, a gente fez o nosso melhor pra fazer a tradução, mas não é a mesma coisa, cara. Pô, é impossível que a gente faça uma tradução total, né? E o Push aqui, ele fala bastante sobre questões, assim como o próprio Google, sobre a invasão de Napoleão na Rússia, né? Parece que no século XIX todo mundo tava ainda pilhado com Napoleão ainda. Eles falam muito mal dele. Outro livro do Nikolai Gogol é o The Old Time Landowners. Eu creio que se você comprar os contos totais do Gogol, deve ter essa obra que é uma das melhores dele. Sempre tá na lista das melhores ali, do Goodreads. E basicamente vai falar sobre a vida, uma vida pacata de um casal na Ucrânia do do século passado, século XX. Uma obra-prima, cara, sobre questões com relação à agricultura, a vestimentas, a comportamento social naquela época. É uma história sobre um casal chamado Pulcheria Ivanovna e Afanasy Ivanovich. E eu não vou contar spoilers, mas é muito bom. No final, parece uma coisa ruim, né? Mas é bom, é pequeno. The Trial, ou o processo, algumas vezes traduzido como o julgamento, ou Their Process. Cara, lembro de ver um episódio do Star Wars Endor. Eu escrevi sobre o Endor também. Eu não só escrevo da economia do Star Wars, mas também na economia das séries do Star Wars e filmes. Analisando o roteiro e tal. E, cara, é um dos melhores livros que eu já li. E o Franz Kafka, ele era alguém de direito. Ele tinha toda a propriedade pra falar sobre esse tema. Ele trabalhava na área de direito. E eu vi algumas pessoas falando sobre esse livro, só que não de uma forma. Eu, eu não sou de direito, mas eu estudei bastante filosofia de direito. Eu escrevi um livro que tem a ver com direito, que é esse daqui, sobre leis e mundos virtuais. E uma Constituição para o Metaverso. Eu tenho que aumentar, só tem 200 e poucas páginas ainda. É, eu tive que ler muitos artigos de direito. Cara, artigo de direito é chato. É muito longo, né? Eu tô acostumado com artigos em ciência da computação. Normalmente, artigo em ciência da computação, ele é mais curto, né? 10 páginas, 9 é a média. 15. Artigo em direito, cara, é tipo 90 páginas. Eu não tô falando que é ruim, é que às vezes eles enchem muita. Eu acho que é direito, eu gosto de escrever, eu gosto de ter que ler muito, né? Aí ele escreve muito também, né? Enfim. Tô falando que é ruim, né? Mas quando eu escrevo alguma coisa que tem a ver com direito, como no livro que eu tô aumentando agora, que é esse daqui, tô deixando maior. Cadê você? Teoria política de mundos virtuais. Eu creio que vai demorar muito mais, né? Porque tive que ler bastante sobre. E no curso atual do canal sobre economia sintética também eu tive que ler bastante sobre direito. Eu fiz um short sobre isso no Instagram.
que essa obra fala? Ela é sobre como o sistema jurídico, judiciário, em todas as suas escalas, pode indiretamente se corromper. Lembra muito o teorema da incompletude de Gödel na matemática, incrível que pareça. Se você tem um sistema jurídico, entre aspas, funciona, né? Que tem um sistema que é coeso e que pode ser analisado, sistematizado na teoria de direito constitucional, direito civil, direito trabalhista e coisas do tipo. Você tem um sistema coeso que você consegue analisar de forma, talvez não tão rápida, mas consegue. É, quando alguém faz algo errado ou é fraudado, coisas do tipo, você consegue resolver o negócio. O problema é quando o sistema burocrático tá tão corrompido. Eu escrevi sobre essa obra, né? Ele tá tão cheio de coisinhas, né? Que fazem o sistema ser mais lento, que fazem a pessoa não ser julgada com tanta, como se diz, com bom senso, e às vezes até interpretando o texto da lei de forma é, não, não buscando a intenção do autor. Então, uma coisa de interpretação simples de hermenêutica, você tem que seguir a, a intenção do autor. O que é a intenção do autor? O que o autor provavelmente disse naquele texto, do ponto de vista histórico e gramatical. Quando você não faz isso, você pode dar o sentido que você quiser. E tem teses, eu até fiz uma resenha de uma no próprio Instagram, que fala sobre isso. Sobre como o. É, como a intenção do autor não é algo tão bom, tão interessante, que na verdade a gente pode dar o sentido que a gente quer para a Constituição que foi escrita há tantos anos atrás. Então, a Constituição americana foi escrita há tantos, mais de 100 anos atrás, ela não se aplica para os nossos dias. Discordo disso de gênero, número e grau. Você lê a Constituição americana, em vários aspectos, são coisas gerais em relação a direito numa sociedade humana. O que significa isso? É o chamado de natural law, ou leis não escritas. Natural law é direito natural, leis não escritas é até o nome de um podcast do canal que eu tenho que falar sobre. Podcast de direito do canal, ele tem 8 vídeos, né? Mas o ponto é que quando você tem um sistema legal, uma constituição, você tem que se basear no direito natural, que é o direito bom senso, que é o direito que é óbvio. Então, óbvio que roubar é errado. Não precisa ensinar ninguém que isso é errado. Não preciso fazer uma tese de 500 páginas para provar isso. Todo mundo sabe que é errado. Em que contexto é errado? Em que situação? Quando que legalmente não seria errado? É, esse foi um exemplo esdrúxulo, né? Mas quase 100% das vezes seria errado. Mas quando que, por exemplo, você bater um carro não seria um crime? Bater não, bater um carro ferindo uma pessoa não seria passivo de punição, né? Depende do contexto. Aí você tem que analisar o processo do caso, tem que analisar a informação que você tem sobre aquele caso, na substância que é chamada por Cícero. E isso é complexo. O caso desse cara aqui, que é o Joseph K., a substância não foi analisada. Simplesmente prenderam ele num dia ali. Policiais foram na casa dele, prenderam ele. Os policiais não sabiam o que se tratava. Foi no julgamento, ninguém sabia do que se tratava. Ele era um cara que trabalhava num banco na Alemanha. Um funcionário muito bom, por sinal. E, cara, ninguém sabia a substância do caso. Ninguém. É uma questão de substantive law. É, a questão da substância, né? O que aconteceu? O que foi o crime? Ninguém sabia. Só que todas as questões questão de papelada, burocráticas, foram seguindo. Tony foi preso, teve uma papelada pra isso. Teve um processo, teve uma papelada pra isso. E o Kafka descreve isso como um sistema que não funciona, cria passivo de erros. Que pode ter nesse sistema que parece correto,
é, um, um erro criado pelo próprio sistema em que, não é como se ninguém tivesse errado, porque é como se tudo tivesse errado, como se tudo tivesse errado num nível tão grande, ninguém sabe mais o que a pessoa fez ou não. Isso acontece no episódio de Ender, um dos finais, em que o protagonista ele é preso por andar rápido. Mas por que isso aconteceu? Porque o sistema imposto pelo Império, aí tem o livro do Bounty Hunter, tem vários livros aí do Star Wars que complementam isso. Tinha essa questão de que, até no Ender tem um episódio que fala muito sobre direito, sobre o sistema do Império de direito. Como que eles faziam sua legislação para controlar os setores ali da galáxia, né? E uma coisa que eles faziam é cagar depois pra substantive law. Não tinha substância. O caso no Ender foi de uma pessoa que foi presa sem substância do crime. E nos livros de Star Wars, como o Bounty Hunter Guide e outros, fala sobre como Bounty Hunters, por exemplo, podiam prender pessoas, podiam executar até, sem substância. Porque antigamente os Bounty Hunters, eles pegavam. Eu sei que não tem a ver com Kafka, né? Mas tem a ver com o sistema. Tem um episódio kafkiano ali, né? Os Bounty Hunters, eles tinham que. Eles podiam, por exemplo, vamos supor que uma empresa poderia fazer um processo no setor público, a República, pra prender uma pessoa que cometeu uma fraude e tal. E o Bounty Hunter poderia ir ali, de forma privada, e ali pegar o papel, ou o holograma, sei lá, com relação a essa oferta, né? Tanto dinheiro para você prender tal pessoa que fez um crime. Só que antes tinha a substância nos atos do processo. Na época do Império, acabou. Teve uma época ali, específica, que não tinha uma substância. Então o Bounty Hunter pegava ali o, o papel associado à prisão ou execução do, do indivíduo. E simplesmente ele cumpria e ganhava dinheiro. Os Bounty Hunters, na verdade, ganhavam dinheiro pra caramba com o Império no Star Wars por causa disso. Porque você tinha um sistema legal que não existia. Quando não existe substância no sistema legal, acabou. E tudo que a gente vê no o julgamento, ou the trial, ou o processo do Franz Kafka, é um contexto que alguém é preso e ninguém sabe o porquê. Até o fim do livro. Ninguém sabe por quê. Clima é metamorfose, né? Ninguém sabe porque o cara. Por que não, mas Inseto se transformou. Ou a morte de Ivan Illich. Ninguém sabe a doença que ele tinha. Aqui ninguém sabe o que ele fez. É uma crítica ao sistema burocrático judiciário em si. Esse é o ponto do livro. Então, teoricamente, um cara que estudou direito como Kafka, vamos imaginar que o sistema burocrático fica num sistema tão. Como se fosse uma hipérbole. Esse livro é uma hipérbole. Vamos criar uma hipérbole máxima. A substância do direito é corrompida, né? Em que a massa, o que é formado para você construir um fato, é a base do processo, né? O que foi feito, o que a pessoa fez. Quais são os atos do caso? Qual que é o contexto lógico? Não tinha. E o processo corre. A vida do cara foi destruída no banco, tudo. Por causa de um sistema legal, burocrático, falho, representa qualquer sistema legal no mundo. Em que pessoas inocentes são presas, sem substância. Ou com substância adulterada, ou parcialmente adulterada. Confissões arranjadas, através de opressão, em casos de filmes com relação a isso. Então o que o cara fica falando não é totalmente uma hipérbole possível. Mas representa uma hipérbole. O cara tem uma parte muito boa. Ele fala sobre a deusa da vitória, né? Deixa eu pegar aqui. É, ah, acho que é Victory Goddess. A Nike. Essa parte é melhor do livro. A Nike, ela é descrita normalmente tendo uma balança
uma espada aqui, né? Você vê espada. Vou colocar aqui status. Então, normalmente ela tem uma balança, normalmente ela tem um rosto. E normalmente também ela tem. Eu vou aqui. É, normalmente tem uma balança. Ela tem um. Que significa justiça. E ela tem as vendas, né? Na verdade, acho que é a deusa. Isso é essa, que é, mas enfim. Tem a deusa da vitória e tem outra também, mas. Tem aqui a Sociedade da Justiça, né? Goddess of Justice. Tá, é a Temis, tá. São duas. Tem a Temis, na literatura grega, né? Que é a deusa da justiça. Numa mão tá a balança, na outra a espada. E uma venda. No sentido de que ela tem a espada pra executar o juízo e a balança pra pesar pra quem tá em falta ou não. Crime. A substância seria o peso de cada lado da medida, enfim. Só que uma parte importante, ela é vendada. Ou seja, ela não olha pra quem, pra cor, raça, religião, coisa do tipo. Ela só julga, segundo, o que é justo. Segundo o que é correto. Ela tem a balança na mão e a espada pra executar o juízo. Só que Kafka representa a sua Themis com... Tem uma pintura boa de alguém fazer, né? Como se ela tivesse as asas da deusa da vitória nos pés. Então, como se as asas dela estivessem nos pés da Themis. Que sentido isso? No sentido de que a justiça que ele estava querendo para si, porque ele era inocente, não tinha nem substância no processo, e o processo corria, que ele não deve, que é como se a justiça ela não conseguisse cumprir seu dever porque ela tava andando muito rápido, ela tava voando. Os pés com as asas, como se fosse o Hermes, né? Seria como se ela voasse e não conseguisse chegar até ele, né? Como se ela corresse, mas não chegasse até ele. Também uma parte da descrição da justiça sobre como a justiça fosse como uma porta que se bate, uma pessoa ali, mas ela não te atende quando você quer. O processo legal pode durar muito tempo. Pode durar meses, anos, e nunca ser cumprido. A questão é quando a justiça vai ser executada, né? Quando a deusa da Artemis vai ter vai parar pra fazer justiça ao protagonista, né? Essas são as duas partes que tem no final, que pra mim são as mais importantes do livro do Kafka, né? Então creio que essa pintura que o Kafka dá, da Themis, que teve tem asas nos pés e que não consegue dar justiça a ele, é um sistema que a substância do processo legal foi corrompida. Então eu creio que é muito interessante a forma que ele pinta isso com palavras, né? Então, uma pintura da Themis com asas nos pés seria muito válida. E como se as vendas que ela tivesse não estivessem mais ali. E a Themis do Kafka, ela não tá com vendas, ela tem dois olhos e olham pra ele ativamente. Como se. Porque, beleza, o tribunal não tem substância. O que a gente faz então? Larga o processo, né? Não tem substância, a gente não sabe o que ele fez. A justiça vendada faria isso, mas a justiça que olha, ó, o público tá falando isso. Não, então a mídia tá falando isso sobre esse caso. Então a gente tem que. é, a gente tem que fazer esse processo mesmo sem substância, porque tá na mídia. Tem muitas pessoas olhando pra esse caso. E acaba que isso acaba fazendo o processo corrompido. Não só a substância, não só a ausência dela, mas também a forma que as coisas são conduzidas, né? Então é isso. Até o próximo